O programa Convite à Vida está no ar. Confira hoje a entrevista de Israel Belo de Azevedo com Carlos Roberto Cabral, que é presidente da Associação Doe Fígado. Ele vai falar sobre as mudanças na vida depois de ter recebido um transplante. O Louco por Viagens, Rogério Nachev, apresenta um maravilhoso roteiro. E a pergunta do dia em nosso programa é: você confia na igreja? Vamos ouvir o que o Israel Belo de Azevedo tem a dizer sobre essa questão. Qual o seu conceito de igreja? Bem, eu vou falar o meu conceito. Eu vivi a minha vida inteira em igreja. Claro que não moro em igreja, nunca morei em igreja, mas a minha infância, eu me lembro de ir à igreja, de participar das atividades da igreja, dos passeios, dos cultos. Nem sempre a gente lembra daquilo que os adultos gostariam que a gente se lembrasse, mas a gente se lembra. Eu me lembro com muita alegria de igreja. Igreja para mim é uma coisa de grande valor. Mas eu sei que muita gente tem dificuldades com a igreja. Alguns hoje não estão mais numa igreja, um dia foram de uma igreja. Alguns nunca vão a uma igreja, têm uma rejeição total à igreja. Cada um tem a sua história, os seus motivos, mas eu estou aqui para falar da minha experiência com igreja. Penso que igreja é uma comunidade de amizade. De fato, é o melhor lugar para se fazer amigos. São perfeitos esses amigos? Não. Eu não sou perfeito. Logo, os meus amigos não podem ser perfeitos. Logo, as nossas amizades podem encontrar dificuldades e arranhões. Mas a igreja é o lugar da amizade. A igreja é o lugar da ajuda, em que as pessoas procuram fortalecer umas às outras, dar o apoio quando precisam, acolher, abraçar. Igreja é uma comunidade de amparo. A religião, na verdade, nos ampara. Um dia desses, um amigo de alta formação e alta posição no mundo empresarial fez uma brincadeira comigo. Ele estava mudando de uma posição para outra. Ele disse: bem, eu, diferentemente de você, não tenho o amparo da religião. Estou assim um pouco apavorado com o que vai me acontecer, mas ora aí para ver se Deus me ajuda. Foi a brincadeira dele. Penso que a religião é um amparo de grande valor. Mas eu quero pensar numa outra dimensão. Quero pensar na religião também como um anteparo. Isto é, como algo que nos separa, que nos cerceia um pouco em nossa vaidade, em nossa presunção. Quando estamos reunidos na igreja, na vida religiosa, a nossa vaidade é questionada, nossa presunção é criticada. Igreja é o lugar onde a solidão não tem espaço. Nos reunimos, nos alegramos, cantamos juntos, fazemos peças de teatro juntos, em coros, em cultos, em piqueniques. É um lugar de confraternização. Penso também, e isso é algo que precisamos muito no mundo em que nós vivemos, que a igreja é um lugar de reflexão. Nós vivemos um movimento de vida tão agitado, tão intenso, que nós só paramos quando o cansaço nos derruba e o sono nos vence. Nós temos que pensar na vida. Temos que refletir sobre os grandes temas porque passa a humanidade, os seus dramas, os seus sofrimentos, as suas propostas, os seus caminhos. Quando estamos na igreja, paramos tudo e refletimos, pensamos, concluímos. Igreja também é o lugar de encontro com a transcendência. No caso cristão, de encontro com Deus, nosso Senhor, Pai de Jesus Cristo. É hora de vermos que, por termos um transcendente acima e sobre nós e ao nosso lado, que não estamos sozinhos. A igreja, então, nos ajuda a ver a nossa pequenez. Mas eu gosto de pensar
que a igreja nos ajuda a ver onde nós podemos chegar. Somos pequenos, mas podemos crescer. Deus, então, nos dá a igreja para nos ajudar nessa rota de pensar, nessa rota de orar, nessa rota de adorar, nessa rota de comungar um com o outro, nessa rota de refletir, de ir mais fundo, de ir mais alto, ver os nossos limites e também as nossas potencialidades. Eu gosto de igreja. Espero que você também goste. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você confia na igreja? Entre os acertadores, nós vamos sortear o livro Dicionário Teológico do Novo Testamento, da editora Vida Nova. E para responder é muito simples. Acesse conviteavida.org.br ou, se preferir, escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. E você pode conferir os ganhadores no nosso site. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Quando você vê uma campanha na televisão para doação de órgãos, como é que você reage? O que você pensa? É uma coisa distante? É uma coisa próxima? Bem, esse é um tema que nós temos que discutir. E, para tanto, trouxemos aqui um transplantado, isto é, alguém que um dia precisou de um órgão que outra pessoa doou. Você vai gostar de ouvir a história dele. Estou aqui então com Carlos Roberto Cabral, ou simplesmente Cabral, presidente da Doe Fígado, que tem uma própria experiência, não é, Cabral? Bem-vindo aqui ao nosso programa, então. Um prazer e agradeço pelo convite para a gente tratar desse assunto tão importante para a sociedade. Como é que você se tornou um transplantado? Como começou a sua doença? Olha, a doença quando começou foi bem estranho. A gente sentia umas picadinhas como se fosse um mosquito picando a pele. E a gente até batia assim no braço, na perna, achando que era um pernilongo, tá? E aí o tempo foi passando até que eu descobri que não era nada a ver com pernilongo e fui procurar os médicos, né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 35 anos. 35? É. E sem experiência nenhuma na área médica, porque a gente até brincava, dizia que nem gripe a gente tinha, era super saudável, né? E acabou que o tempo passou e fomos descobrindo que era uma doença do fígado, tá? Uma doença denominada colangite esclerosante primária. Vamos devagar, repete porque esse nome aí é meio complicado, hein? Colangite esclerosante primária. Ok. Conhecida como CEP, CEP, e basicamente é um atrofiamento das vias biliares. As vias biliares vão se fechando e se entupindo com o colesterol, né, que tem no fígado, e aí não dá passagem de bilis para o estômago, porque a bile é que ajuda na digestão dentro do estômago. E isso aí você vai passando muito mal, com muitas dores no fígado, abaixo do peito, são dores insuportáveis. E aí vem as internações, né? Foram muitas, total de 28 internações no período de 3 anos. 28? 28 internações no período de 2 anos. Sendo que a menor internação 24 horas e a maior que eu tive delas todas durou 36 dias. E tudo isso dependendo da rede pública de saúde. Tá? E médicos nem tanto bem preparados para isso, né? Diagnósticos errados, medicações erradas, aí trata de alergia. Quando você não tem alergia, você tem uma doença de fígado. Até você chegar num centro especializado. E aí a minha primeira internação foi em 97,
no hospital em Niterói, no Hospital Antônio Pedro, da UF. Fiquei 12 dias internado e saí com diagnóstico de pancreatite aguda, por alcoolismo. Foi a minha surpresa maior. Eu fui taxado de alcoólatra dentro do hospital na minha primeira internação. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E depois dessa internação, fui para o ambulatório tratar. E aí começa aquela peregrinação. Você passa por diversos hospitais, muitos medicamentos, e ninguém chega a uma conclusão. Tá? Finalmente, eu fui encaminhado por uma médica de Niterói. Mas só uma coisa, você acha que isso já melhorou? O conhecimento em relação à doença do fígado melhorou? Ou ainda quem tiver hoje vai passar pelo mesmo caminho que você fez? Olha, está melhorando um pouquinho, mas a gente vê muito pouca coisa. É muito comum a gente ver aí, meu amigo faleceu de cirrose hepática no pronto-socorro. Mas por que ele faleceu de cirrose hepática? Tem que saber o motivo da cirrose. Cirrose é toda inflamação do fígado. Não é só por alcoolismo. Ele morreu de cirrose hepática por alcoolismo. Não, não é verdade. De repente ele tinha uma outra doença hepática que não tinha nada a ver com o alcoolismo. Eu conheço várias pessoas que já transplantaram o fígado por cirrose hepática e nunca tomaram uma dose de álcool, sabe? Então é muito comum, porque a doença do fígado é uma doença silenciosa. Ela vai devagarzinho, corroendo o fígado, acabando com o fígado. E quando você descobre, um exemplo prático, a hepatite C. Ela leva de 20 a 30 anos o paciente sentiu os primeiros sintomas, tá? E aí, 20 e 30 anos depois, quando ele chega ao hospital com hepatite C, que descobre que tem hepatite C, normalmente é porque quando ele vai doar sangue para um amigo que foi fazer uma cirurgia no hospital e precisa de doadores. Aí ele vai fazer a doação de sangue e o banco de sangue descobre que ele tem hepatite C, ou hepatite B, ou outras hepatites. E aí ele vai encaminhado para tratamento. Mas quando ele chega lá, esses que vão doar sangue, é melhor ainda, porque ainda vai conseguir detectar a tempo. Mas aquele que não doa, quando ele começar a sentir os primeiros sintomas do fígado, que é o cansaço, o joelho doendo, e ele vai chegar no hospital ou no médico, o médico vai puxar o anti-HCV dele e vai descobrir, você tem hepatite C. Mas já se passou mais de 20 anos. E aí é muito complicado, porque esse paciente, quando chega no hospital, ele chega muito ruim. Não vai dar mais tempo de fazer um tratamento, uma quimioterapia, tá? Porque a hepatite C se cura com quimioterapia. E o último recurso é o transplante. Porque o transplante só é utilizado no último recurso mesmo. Acabou todo o tratamento terapêutico, então encaminha-se para o transplante. E esse foi o seu caso. Como é que você foi transplantado? Conta um pouco dessa história aí. E depois de passar 4 anos, né, tentando esse diagnóstico, porque a colangite é uma doença que os médicos não têm muito conhecimento dela e não existe nenhum protocolo assim de tratamento. E aí vai se tentando algumas coisas, então chegou-se à conclusão que não tinha como curar o meu fígado. Ele já estava só com menos de 40% de passagem de bile. E aí não tinha mais jeito, eu precisava de um fígado novo. E aí o médico chegou na hora e falou, olha, você vai ser transplantado de fígado. Porque até então eu nem imaginava que ia ser transplantado. Tá? No meio do tratamento é que já começou, no dia do final mesmo do diagnóstico, é que chegou-se à conclusão que era o transplante. E aí você fica meio perdido. Como é que eu vou fazer um transplante de fígado? Eu vou botar um fígado dentro do meu corpo? Se o meu que está aqui, eu já nasci com ele, eu já estou acostumado com ele, mas ele está aqui dentro. Agora é uma cirurgia de alto risco, tá? E aí a cabeça começa a embolar, mas aí eu tive uma ajuda de uma psicóloga. Mas sobre a sua cabeça embolar, eu quero que você fale um pouquinho depois, porque isso ajuda muito aos familiares, por exemplo, né? E aos próprios que porventura vão passar por essa experiência. Convite à Vida volta daqui a pouco, uma segunda parte da entrevista com o amigo Cabral, falando sobre transplante de fígados e daqui a pouco também sobre doação de órgãos. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no
Convite à Vida está de volta, hoje falando sobre transplante de órgãos, doação de órgãos, com o presidente da Doe Fígado, Carlos Roberto Cabral. Cabral, você falava sobre a cabeça foi a mil, né? Como é que foi isso na sua cabeça, na cabeça da sua família, você agora ir para um transplante e depois do transplante também? O paciente, quando ele fica doente, a família fica doente junto com ele também, porque a família fica desesperada, né? A minha doença, por exemplo, não dormia à noite, tinha que acordar às 5 horas da manhã para ir para o trabalho, morava em São Gonçalo, Rio de Janeiro, então trabalhávamos na capital, e aí a coisa complica, você chega no trabalho e não consegue trabalhar, você não tem disposição, né? A doença tira o seu apetite, você não tem vontade de comer, nada, e a família vai sofrendo junto, de repente você está em casa, passa mal, tem que ir correndo para o hospital. E assim foram todas as outras internações, então a família sofre muito. Eu acho que eu tentava ainda proteger a minha família. Eu não dizia que eu estava passando mal. Às vezes eu estava na rua trabalhando e eu já ia direto para o hospital quando passava mal. E já me internava. Depois que eu já estava deitado lá na cama do hospital, é que eu pegava o telefone e ligava para casa. Olha, estou internado, sabe? Porque eu não queria dizer antes que eu estou indo para o hospital. Para não causar... Complicava mais ainda a coisa. E a sua cabeça? Você achava que ia sobreviver, que você não ia? Eu acho que o que me ajudou muito foi a psicologia. Certo. Eu tive uma psicóloga muito experiente, que já atuava na área de transplante do Hospital do Fundão, na UFRJ, e essa psicóloga ficou comigo 1 ano e pouco antes do transplante. E depois que eu fiz o transplante... Lembra o nome dela? Doutora Maria Salete. Ela é da Tijuca. Uhum. E ela hoje está aposentada, mas é uma pessoa que me ajudou demais mesmo, sabe? Até em exames, quando eu ia fazer, porque são exames muito dolorosos, né? Uma CPRE, por exemplo, que é um exame invasivo, terrível, e ela me acompanhou até nesse exame. Então é uma pessoa assim que eu agradeço muito a ela. E eu fui já sendo preparado. E eu tinha uma cabeça boa também. Eu achava que eu ia me dar bem no transplante. Eu tinha essa força, sabe? Bom. Embora eu não seja assim uma pessoa religiosa, mas eu acreditava no transplante, sabe? E mais ainda, eu acreditava na equipe médica que estava cuidando de mim, que são os melhores médicos do Rio de Janeiro nessa área de transplante. Foi uma grande confiança com eles e estou com eles até hoje. E o pós-operatório, Cabral? Olha, foi fantástico. Eu fiz meu transplante, fiquei 529 dias na fila. Depois do diagnóstico, eu fiquei 529 dias na fila, aguardando dias, ou seja, o transplante. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Porque na minha época que eu transplantei em 2002, até junho de 2006, a ordem de fazer o transplante de fígado era por ordem cronológica, era a ordem de entrada na lista. Então quem entrava na fila, a fila ia andando, se ia acompanhando. Quem entrasse hoje doente, entrava no final da fila. Hoje não, hoje é sistema mais avançado, é o sistema de gravidade. Então hoje o mais grave é que vai ser feito transplante. Então e eu fiquei os últimos 3 meses no transplante, eu fui chamado do hospital 3 a 4 vezes. E aí era rebate falso. Não, esse fígado não serve para você, esse fígado é muito quase transplante. Você fica com aquela sua bolsa em casa, pronta de roupa, né? Com aquela que você recebe chamado, você pega a bolsa e vai para o hospital. Então... Mas fiz o transplante, foi um sucesso. Eu recebi um fígado de um rapaz jovem de 19 anos, tá? Ele faleceu num acidente de carro. Eu não conhecia a família, que a gente também não faz esse contato entre doador e receptor. Não tem, a gente evita o máximo esse contato. E fiquei 6 dias e meio no hospital, pós-transplante. Até hoje eu não tenho conhecimento de nenhum paciente que tenha ficado só 6 dias e meio no hospital. O paciente que eu sei que ficou menos tempo ficou 9 dias, tá? E os médicos até brincam que eu sou mau exemplo para o transplante porque eu fugi todas as regras do protocolo, sabe? Saí da cirurgia, não estava entubado, estava lúcido. 18 horas depois da cirurgia do fígado, eu comi um prato de comida com arroz, macarrão, feijão, carne moída. Tudo que você queria, né? Eu até estranhei, eu mandei chamar a nutricionista do hospital, que aquela comida estava errada, não era para mim, eu tinha feito transplante de fígado, sabe? Ela chegou lá na minha cama e falou assim, não, Cabral, é seu, pode comer. E eu comi a metade daquele prato com a maior satisfação, porque a minha doença tirava todo o sabor dos alimentos, eu não sentia sabor nos alimentos. Cabral, como é que você se envolveu com o tema da doação de órgãos? Como é que você deixou de ser apenas um transplantado como qualquer outro, mas um militante da doação?
de favorecimento dos transplantes. Como é que deu na sua vida isso? Eu sou uma pessoa meio inquieta. Quando eu estou fazendo um trabalho, se eu quero saber o que é aquilo, por que daquilo. Então, quando nós entramos no hospital e eu fui encaminhado para a clínica de fígado, eu achei muito estranho. Falei assim, poxa, as pessoas estão abandonadas aqui dentro. Todo mundo reclamando que faltava remédio. Eu ainda não tomava esses medicamentos excepcionais, né, os imunossupressores, porque não era transplantado. Mas todo mundo tinha problemas. As pessoas não tinham dinheiro para comprar remédio, não tinham dinheiro da passagem para ir ao hospital fazer o tratamento. E por incrível que pareça, parece que as doenças atacam mais as pessoas mais pobres. Essas as que têm mais dificuldades para resolver os problemas. E não existia associação de doente de fígado no Rio de Janeiro, e nem no Brasil. E aí tinha um grupo de pacientes no hospital, a gente se reuniu e fundamos, né, o grupo de apoio. Hoje, esse ano, vamos fazer 14 anos. Sim. A associação tem feito muito sucesso na parte de assistência aos doentes. Tá? Nós não lidamos somente com a parte assistencialista do paciente. Nós temos o projeto Amigo da Criança Hepática, que dá apoio às crianças que fazem transplante, que é o nosso grande problema também. E lutamos também pela mudança da legislação. Sabe? Toda vez que a gente vê... precisa ser mudado na legislação? Não, é quando... Hoje ela está bem aperfeiçoada, mas a gente sempre vê que tem alguma coisa que não funciona. Por exemplo, a entrega de medicamentos, ela é feita de uma forma muito ruim, e hoje já está bem melhor, e nós participamos, existe uma nova farmácia de entrega desses medicamentos no centro da cidade, nós participamos como essa farmácia deveria funcionar, sabe? E hoje é um excelente trabalho feito pelo Estado. E também fiscalizamos a fila, né? A atuação da central de transplante, que é muito importante, e até mesmo os trabalhos dos médicos. Então, o que uma pessoa tem que fazer para ser um doador de fato, sinteticamente? Conversar com a família. Certo. A família é herdeira do corpo. Sim. Então tem que chegar para a família, esposa, pais, filhos e falar, olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que vocês doem todos os meus órgãos. Tá? A família vai ficar ciente dessa situação e vai cumprir o desejo. Tendo o falecimento, de imediato, a família comunica ao hospital. A família pode até, por exemplo, o doador de órgãos que nos interessa, digamos assim, é aquele que vem a ter um falecimento dentro de um CTI. Certo. Tá? Aquele paciente que morre na rua, ele não vai doar órgãos. Dificilmente, né? Tá? Ele pode doar uma córnea, pode doar um osso, um pedaço de pele, mas fígado, coração, pâncreas, rim, não, ele não vai ser esse doador. Então, a própria família que tem um ente querido internado num CTI de um hospital, e ela sabe que esse paciente está num quadro que provavelmente ele vai caminhar para uma morte encefálica, ele não vai conseguir sobreviver, porque o quadro dele realmente é difícil, os médicos já conversaram com a família já pode até se antecipar. Certo. E falar assim, olha, eu quero doar os órgãos dele. Sabe? Ou já ficar preparada para esse ato na hora que a máquina for desligada. Certo. Tá? Cabral, nós vamos continuar a conversa, mas eu vou chamar no nosso próximo bloco uma outra colega sua, não de fígado, mas que recebeu o transplante de rim, para vocês conversarem sobre as dificuldades e possibilidades em relação a este assunto, sobretudo sobre a doação de órgãos. Quanto a você, continue com a gente que voltamos falando sobre esse importante tema que é o transplante e a doação de órgãos. Convite à Vida volta já. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você confia na igreja? Entre os acertadores, nós vamos sortear o livro Dicionário Teológico do Novo Testamento, da editora Vida Nova. E para responder é muito simples. Acesse conviteavida.org.br ou, se preferir, escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. E você pode conferir os ganhadores no nosso site. Convite à Vida está de volta com uma entrevista sobre doação de órgãos, sobre transplante de órgãos. Conversamos até agora há pouco com o Carlos Roberto Cabral, que teve um fígado transplantado, dirige a Doe Fígado, e agora recebemos Sônia Campanelli. Sônia Campanelli também passou pela experiência do transplante, é sua
colega, portanto, ela recebeu um novo rim. Vamos conversar juntos aí sobre a experiência dela e ver o que há de comum e de diferente também da sua experiência, Cabral. Sônia, por que você teve que fazer a sua experiência, teve que receber um rim? Como é que foi isso na sua vida? As suas lutas, as dificuldades nisso? Relata pra gente como é que foi a sua experiência. A doença renal, ela é silenciosa. Eu não sabia que tinha a doença. Aos 49 anos de idade, eu fiz uma hematúria, urinei bastante sangue e procurei um dos prontos-socorros da nossa cidade, né? Fui ao Hospital Souza Aguiar, de lá fui atendida por alguns conhecidos por conta de que eu pertencia à área de saúde durante muitos anos e foi diagnosticado. Na época eu já tinha uma perda grande do rim, sem saber antecipadamente que eu era portadora dessa doença, uma doença degenerativa, e a perda do rim ela vai acontecendo aos poucos. Fiquei 5 anos fazendo tratamento conservador, mas perdendo função renal gradativamente. Ao procurar, após o diagnóstico, ao procurar o Hospital da UERJ, hospitais que seriam de referência para transplante, me deparei com a pior situação. Não era a doença, era conviver com a dor de cada um que eu via. Um atendimento precário dentro do Hospital da UERJ à época, isso foi em 1999, 2001, bancos de alvenaria, um ventilador muito ruim, e pessoas sofrendo, crianças que vinham do interior do estado e chegavam às vezes na véspera com seus pais e sofrendo. A dor maior foi enfrentar. Eu, então, pertencendo à época ainda, né, à área de saúde, convivia com toda aquela dor, né? Isso foi mais difícil. A partir daí, a gente não tem mais nem medo da doença, é como se preferisse quase uma morte prematura. E como foi a decisão de receber o transplante? Foi difícil? Eu encontrei todas essas dificuldades com todas as pessoas que eu vi e busquei, porque eu tenho 4 irmãos, né? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eu possivelmente teria um doador. Mesmo com a possibilidade dos doadores, uma médica, à época do plano de saúde que eu tinha, ela indicando médicos conhecidos da própria UERJ, foi difícil fazer o HLA, fazer os exames da histocompatibilidade. Aos poucos, com as lutas e algum tipo de conhecimento dentro das secretarias, eu consegui que me indicassem, que me encaminhassem para fazer o HLA, onde foi descoberta uma compatibilidade e a possibilidade de doação. HLA é o que mesmo? É o teste de compatibilidade, histocompatibilidade do doador com quem recebe o enxerto do rim. Daí em diante fiz o tratamento conservador, que é aquele que não se come proteína, nada que é gostoso, a gente costuma brincar, né? Uhum. Chocolate, carne, se come assim 2 vezes por semana, tudo muito contado, com a nutricionista auxiliando e orientando. E daí, então, um dia a gente se depara com um quadro, uma necessidade urgente, premente de se fazer um enxerto renal. Esse momento, um dos irmãos, com muito carinho, quis doar, sem pensar nem um pouco nele, com muito amor, ele quis ser o doador. E então veio a dificuldade de encontrar o médico que faria a cirurgia. Porque essa área de transplante no Rio de Janeiro, talvez não tanto em São Paulo, pelo que eu tenho notícias, ela é invisível. Uhum. Não nos deparamos com um nefro, com um cirurgião, urologista ou sequer com um vascular. Não nos deparamos com eles, são invisíveis.
teve um instante que alguém da Secretaria de Estado me indicou, alguém do staff da área do... não da UERJ, do Clementino Fraga, né, do Hospital do Fundão. E daí, então, consegui, com um fax na mão, um documento, ir ao setor de nefro do Hospital do Fundão. E como é que foi o pós-operatório da sua... Pós-operatório meu foi um pouquinho só, teve um probleminha de um possível edema agudo, mas que eu saí em 24 horas. E o pós-operatório do rim, a questão maior é mesmo seguir a medicação muito correta, o médico também acompanhar o paciente ficar muito esclarecido quanto até um perigo de possivelmente parar numa emergência, certo, como fazer, de um hospital público, porque aquele plantonista não vai saber lidar com o transplantado. Foi em 2006 o meu transplante. Tendo esses cuidados e uma pessoa para tomar conta e uma pessoa para ajudar, né? Porque são 3 meses praticamente muito enfraquecido, hematócrito muito baixo. E aí ele não é tão doloroso. A dor maior é no processo de saber que vai receber um enxerto renal, saber que outra pessoa vai correr risco, no caso meu irmão. Certo. E a família fica bastante desestruturada com tudo. E aí, nesse momento, a esperança é maior do que a dor. Certo. É o que nos conduz inconscientemente a todas as atitudes. Não é uma questão de coragem, é uma questão de falta de opção. Certo. É a menos pior. E seguimos em frente com essa esperança que nos move, a fé em Deus, no meu caso, que sempre foi Vital, fundamental, né? Vital. Agora, eu acho que a palavra que cada um usou de um modo, né, é a palavra esperança. Então, Sônia, bem sinteticamente, que palavra você dirige agora a uma pessoa que já foi diagnosticada como precisando de um transplante de rim? O que você diz a ela nesse momento? Perseverança. Perseverança. Vai encontrar muita dificuldade e que Deus mostre alguém da família, porque atualmente não é totalmente, não é imprescindível mais a total compatibilidade. Certo. Então, sempre dentro da família vai haver alguém que pode ser o doador. É muito comum no consultório, atualmente eu vejo, que ex-marido seja doador, ex-esposa, irmão do segundo casamento. Se há sempre essa compatibilidade com medicamentos, claro, bem mais tóxicos, né? É preciso encontrar essas pessoas. Isso também a mídia falada deveria destacar mais. Destacar mais. Então, a palavra dentro da que você sua diz família tem um doador, mas no caso do rim e também no caso do fígado. Sem dúvida. Perseverança, essa é a palavra. Perseverança, e porque seguir em vai frente com esperança. dificuldades. Perfeito. E você, o que você diz a essa pessoa que, ao brasileiro em geral, que não é um doador? O que ele pode fazer? Bom, aquele que ainda não é doador, eu acho que ele tem que haver uma reflexão, ele tem que pensar nesse assunto. Certo. E a hora de pensar é agora, enquanto ele está saudável, enquanto ele está vivo, sabe? Porque é um assunto que muitas pessoas, tem gente que não quer nem falar sobre doação de órgãos. Já começa a ficar preocupado, eu vou tirar meus órgãos comigo vivo. Não vai. O sistema é seguro, muito seguro, e a conversa familiar, essa é que é fundamental. A gente sempre brinca, diz que a melhor hora de conversar sobre doação de órgãos é no almoço em família, o almoço de domingo, onde está toda a família reunida, o papai, a família, o vovô. Alguém puxa o assunto ali naquela mesa. E aí a conversa vai fluir normalmente. E com certeza no final do almoço toda a família vai ser doadora. Bom, aí está a sugestão da Sônia para que você, se tiver essa condição, seja uma pessoa com coragem, com perseverança, com esperança. E a palavra do Cabral para que você também reflita sobre o assunto para também ser um doador. Continue conosco, que o Convite à Vida vai trazer outros assuntos para você no próximo bloco. Pois o controle tu estás
Vejamos agora o nosso quadro Louco por Viagens e logo depois o informativo da Junta de Missões Mundiais. Quebec é o coração e a alma do Canadá francês. Eu estou agora de frente ao parlamento, sede do governo aqui da província de Quebec, da onde inicia o programa de hoje. Chegando ao lado do Frontenac e logo aqui eu já encontro ali o funicular que vai me levar até a cidade, a parte baixa da cidade de Quebec. E aqui estou já entrando pro funicular e vai descer até a parte baixa da cidade, onde fica a Rua Petit Champlain, a rua mais antiga da América do Norte. O funicular funciona das 7h30 da manhã até as 11h45 da noite, todos os dias. E se lá em cima a gente já se sente numa típica vila francesa, essa parte de baixo então aqui de Quebec é um charme, tudo de bom, uma paisagem muito gostosa de se ver. Aqui são escadas, você pode descer, se você não quiser descer de funicular, você pode vir de escada, é uma boa puxada. Mas dá uma olhada no ambiente gostoso que é essa parte da cidade. Essa é a Petit Champlain, a rua mais antiga aqui da América do Norte. Depois de andar bastante, cansei, agora vou descansar um pouquinho aqui, sentado nessa bela praça aqui na parte velha da cidade. De repente encontrei um cidadão aqui que está mandando bala numa harpa aqui. Eu vou descansar um pouco e ouvir essa bela música tocada por esse artista de rua aqui na cidade de Quebec. Para você organizar o seu dia, os horários aqui no Quartier Petit Champlain, sempre das 9h30 às 17h, as lojas, né? Tem uma chateau, mostrando aqui um resumo de você desce pelo funicular e já está aqui logo a Petit Champlain, a Place Royale, Boulevard Champlain. Eu te diria que caminhar por uma cidade como Quebec sempre é algo muito maravilhoso, vale a pena vir andar pelas pequenas ruas. É uma experiência muito gostosa, é uma cidade que eu diria para vocês que estaria aqui entre as minhas prediletas por esse mundo afora. Espero que você tenha gostado das dicas do programa de hoje. Eu de volta ao parlamento aqui de Quebec, me despeço de você. Eu sou Rogério Anachev, home tour no mundo inteiro, sinta-se em casa. Foi em 1995 que missionários da Junta de Missões Mundiais chegaram a Guiné-Bissau. 18 anos se passaram e o trabalho lá estabelecido avançou, gerando belos frutos. As cicatrizes foram abertas pela ultrajante colonização e severa crise política que culminou na Guerra Civil.
é um país que tem muitas necessidades. É difícil, mas o trabalho está sendo feito graças ao poder do Espírito Santo, porque não somos nós, somos representantes, mas é o Espírito Santo que está fazendo o trabalho. Nessa terra árida, a esperança de novos tempos nasceu em 1995, quando a Junta de Missões Mundiais enviou os missionários Joed Venturini e Idelena para Bissau. Um ano depois, o casal recebeu o desafio de ir para Bafatá, com a finalidade de trabalhar nas aldeias da tribo Fula. Por lá, implantaram projetos bem-sucedidos, uma escola, uma clínica e uma rádio comunitária. O campo está perto de completar 20 anos e os projetos foram ampliados sob a responsabilidade de novos obreiros. É com grande alegria que estamos aqui apresentando a Guiné-Bissau para os irmãos, e nós estamos aqui na cidade de Bafatá. Eu estou aqui há 2 anos e vim para fazer a obra de Deus. Adulay é uma das pessoas que foram alcançadas nesse tempo de trabalho e quando decidiu aceitar a Jesus, há alguns anos, enfrentou uma série de dificuldades, mas nunca pensou em desistir. Foi fiel e hoje ele é pastor e missionário autóctone pela Junta de Missões Mundiais. Desde que o campo foi aberto, iniciativas nas áreas de educação, saúde e bem-estar preparam terreno para a semeadura da palavra. Guiné-Bissau tem um quadro muito triste em relação à educação. O PEP tem feito a diferença aqui na Guiné-Bissau. Além do PEP, nós trabalhamos também com formação de obreiros. Nós trabalhamos com mulheres que querem ser alfabetizadas e também treinamos pessoas para alfabetizar adultos. A gente está aqui chegando próximo da Tabanca Campano para desenvolver um trabalho do POP. As pessoas estão nos aguardando para a gente desenvolver esse trabalho de evangelização e programa odontológico nas crianças da Tabanca. O projeto Semeando Vidas é um projeto composto de várias fases. Trabalha com mulheres grávidas até o bebê nascer e ela terminar a amamentação. Durante o atendimento, a gente vai conversando com a mulher. Com isso, a gente quer diminuir o número de mortalidade infantil, diminuir o número de mulheres que morrem antes, durante ou depois do parto. E também, é claro, que ela possa ter uma vida abundante em Cristo Jesus. A toda a nação, povo, tribo e lugar. A toda a nação, povo, tribo e lugar. De Cristo Jesus é preciso falar. De Cristo Jesus é preciso falar. A glória de Deus tem se manifestado em Guiné-Bissau e os milagres só acontecem porque missionários cruzaram o Atlântico para pregar o Evangelho. São histórias e depoimentos marcantes que testificam a importância de servir. Essa criança se chama Fatumata. Hoje ela tem 2 anos, mas há 1 ano e meio atrás ela estava muito doente, passando muito mal. Então a mãe com ela nós levamos até a Clínica Batista e lá ela recebeu atendimento, também oramos por ela e hoje essa criança está bem, está brincando e a mãe agradece pelo milagre que Deus fez. Nada disso seria possível sem fé e doação, sem pessoas simples que tivessem aceitado a missão dada por Jesus. Ide e pregai o Evangelho, sem aqueles que acreditam que sonhos são feitos para serem realizados. Não fique de fora do que Deus tem para você. Missionário no Campo não faz esse trabalho sozinho. Nós queremos agradecer desde já você que tem nos ajudado.
E também pedir para que você, que ainda não tem nos ajudado, possa fazer a sua parte. Nós agradecemos porque vocês estão orando por nós, mas eu gostaria de pedir, ore, continue orando, continue intercedendo, continue contribuindo com esta obra que não é minha, mas é do nosso Deus. O desafio é grande, mas estamos sendo salvos, estamos sendo protegidos pelo poder do Espírito Santo. Isso é que a gente tem para poder compartilhar com os irmãos e pedir para que Deus levante mais pessoas intercedendo para nós e ajudando, porque o trabalho são vocês que estão fazendo o trabalho, não somos nós. Esse trabalho só foi possível porque pessoas comuns decidiram aceitar o chamado de Deus. E você, o que tem feito? Até o próximo programa! Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você confia na igreja? Entre os acertadores, nós vamos sortear o livro Dicionário Teológico do Novo Testamento, da editora Vida Nova. E para responder é muito simples. Acesse conviteavida.org.br ou, se preferir, escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. E você pode conferir os ganhadores no nosso site. Você se considera uma pessoa tímida? A timidez alcança 48% da população mundial e parece que está crescendo. Os japoneses, por exemplo, são os mais tímidos do mundo. 60% dos japoneses são tímidos. Depois vem os alemães, os ingleses, os americanos. Os menos tímidos são os israelenses. E os brasileiros? Perguntará você. Bem, os brasileiros estão no meio aí com 45% de timidez. Em certo sentido, todos somos tímidos. Isso não é um problema. Só é problema quando interfere na sua vida, no trabalho, no estudo, nos seus relacionamentos. Na Bíblia, por exemplo, há várias pessoas tímidas. Gideão, Saul, Jeremias. Eu gosto muito de Jeremias porque tem uma história vitoriosa. Vejamos a história dele, o começo dessa história de mudança e transformação. Diz a Bíblia: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, a mim, Jeremias está escrevendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu, Jeremias, disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Quando continuamos a ler o texto, observamos que houve um milagre, porque o tímido se tornou um profeta ousado. Isso não é bom? Não serve para você, não serve para mim? O tímido Jeremias se tornou um profeta que enfrentou reis e sacerdotes. Com Jeremias aconteceu algo que pode acontecer conosco. Ele teve atitudes diante da sua timidez, porque a timidez não é um defeito, é só uma característica que deve ser combatida em alguns casos, se isso, como eu disse, trouxer prejuízo. Algumas sugestões, então, para você
no seu caminho de deixar de ser tímido ou conviver com ela e realizar grandes coisas, ser tão ousado quanto Jeremias foi. Leamos o texto bíblico no qual nós lemos o seguinte: o Senhor, porém, me disse: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Depois que Deus curou Jeremias de sua timidez, ele pôde ter uma autoridade espiritual para a vida e para a sua missão. Durante toda a sua vida, Jeremias foi massacrado, rejeitado, mas tinha uma convicção de que era amado por Deus. Isso é algo espiritual, por isso é importante você saber que sem sanidade não há santidade. E Jeremias, assim curado, pôde resistir a todas as pressões. A segunda é que você precisa ajudar a você mesmo. Se você é uma pessoa tímida, a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que você é uma pessoa tímida. E a partir daí, você será um ativo participante de sua timidez. Vai frequentar cursos, vai ler livros sobre o assunto, em como aumentar a sua autoconfiança, vai trocar experiências com outras pessoas que têm a mesma dificuldade que você. Há coisas mais concretas que você pode fazer. Primeira, procure dominar a sua ansiedade. Relaxe. Ambiente-se no seu ambiente. Quando tiver que se expor, se exponha lenta e gradualmente, para que essa exposição não gere mais ansiedade. Terceiro, encare as pessoas. Converse com o maior número de pessoas, até estranhas. Quarto, aprenda a receber e a fazer elogios. Pare de esperar o pior. Pare de ser perfeccionista. Conviva com a rejeição sabendo que você é amado por Deus. Encontre o seu próprio estilo de ser, não o dos outros. Cada pessoa é do seu jeito, você é do seu. E se for o caso, procure ajuda. Mas há algo que eu quero lhe dizer ainda. Você, para vencer a sua timidez, precisa de uma teologia correta acerca da natureza humana. Algumas pessoas leem o que o apóstolo Paulo escreveu, de que não há bem algum em nós, e derivam daí a sua timidez. Quem faz isso se esquece de outros versículos. Por exemplo, o mesmo apóstolo Paulo diz que nós somos criações, poemas, lindos poemas de Deus. E o salmista canta que nós fomos feitos pouco menores do que o próprio Criador. Que cada um de nós foi amado por Deus, ainda no ventre materno. Deus está conosco, como esteve com Gideão. É importante você saber que o pecado nos tira o mérito, mas não nos tira o valor. Acredite que há uma vida melhor, possível, para você que é tímido. E quem é tímido não tem que ser tímido a vida toda. Esse traço da sua maneira de ser pode ser mudado. Você pode, inclusive, tirar partido da sua timidez, impedindo que ela tire partido de você. Gosto muito de uma expressão bíblica que quero lhe passar agora. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O tímido Jeremias se tornou a boca de Deus, porque acreditou que era a boca de Deus e aceitou a missão de Deus para a sua vida. Eu sei,
não é fácil. Por isso eu quero orar por você que é tímido, para que Deus mude o seu jeito de ser e transforme você num homem, numa mulher que tenha ousadia e intrepidez. Porque só vencem os intrépidos, os ousados. E você pode ser um deles. Senhor, nesta hora eu te peço pelos tímidos, por aqueles que se retraem, por aqueles que deixam de realizar o grande projeto teu para a vida deles, escondendo-se, vivendo à sombra, na aba de uma autorrejeição. Abençoa tais pessoas. Senhor, ponha pessoas no caminho dessas pessoas, que sejam sensíveis para tomá-las pela mão, levantar os seus olhos, o seu peito para a nova vida. Senhor, dê coragem aos tímidos, se precisarem, que busquem ajuda de um profissional, de um pastor, de um amigo, para que seja forte. Em nome de Jesus, é o que eu peço para os tímidos nesse momento.